Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a Palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas. Em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, eu peço que se sente e abra em Romanos 12. Vamos continuar nessa direção. 2, desculpe. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, quando estava falando aos romanos, falava para uma turma de convertidos que precisavam mudar completamente o estilo de vida. Pessoas que viviam de forma promíscua, imoral, errada, que agora precisavam mais do que dizer, eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador. Precisavam mudar na prática o seu estilo de vida. Eles tinham um estilo de vida totalmente contrário à palavra. E ele estava dizendo, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Vocês estão vivos, e vocês devem sacrificar tudo aquilo que até o dia de hoje vocês faziam. A carne se agradava, mas agora não pode se agradar mais, não pode mais se render a isso. Vocês precisam sacrificar vontades. Vontades têm que morrer, elas precisam morrer. Não pode mais, vocês não podem mais viver da mesma maneira. Atenção, Romanos, atenção. Vocês não podem mais continuar seguindo nessa direção. Agora vocês têm o Senhor Jesus. E quem anda com o Senhor Jesus não pode mais andar assim, da maneira que vocês têm andado. Então, a palavra vem para mim, vem para você. Ele falava aos romanos, nós estamos em São Paulo, então são paulinos, paulistanos, vocês precisam mudar. Se fala para os
está pregando em Minas, está pregando em Goiás, goianos ou mineiros, vocês precisam mudar. Ou romanos, vocês precisam mudar. Vocês precisam mudar. Vocês não podem mais continuar fazendo as mesmas coisas que vocês faziam. Não basta levantar a mão e dizer, eu recebo Jesus como meu Salvador. Vocês receberam, mas agora precisa de obras diferentes, de um comportamento diferente. E às vezes demora para alguns entenderem que não podem mais continuar fazendo coisas que são contrárias, abomináveis aos olhos de Deus. Por quê? Muitos continuam. Porque não houve uma renovação mental. Então não há uma transformação. Então, Paulo estava dizendo, romanos, paulistanos, o seguinte, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo. Vocês estão vivos nesse corpo e precisam agora sacrificar. No corpo, estão vivos todas essas vontades e desejos e coisas que acontecem com vocês. Vocês não podem mais viver no padrão mundano. Vocês não podem mais conduzir a vida de vocês no padrão mundano. O padrão mundano não é para vocês. Vocês precisam oferecer um culto racional, usar a cabeça. Entendam, tem que haver entendimento, mudança de mente, usa a cabeça. Culto racional, mudança de mente, mudança de mentalidade. Vocês viviam da mentalidade da carne, agora tem que andar na mentalidade do Espírito. Precisa haver uma renovação de mente. O que é renovação de mente? Sabe como vocês pensavam? Vocês pensavam que tudo podia, vocês pensavam que podiam agir assim, agir daquele jeito, que não tinha problema, mas agora vocês leram, vocês aprenderam à luz da palavra que não podem, que não está correto. Então precisa mudar esta maneira de pensar. Vocês têm que preparar a mente para pensar diferente, para uma nova vida. Porque vocês podem estar aqui, mas pensando da mesma forma de antes, com os mesmos costumes, os mesmos hábitos. E aí vocês não vão sofrer transformação e não vão conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja salvo, abençoado, vitorioso. Por que alguns não têm experimentado? Por que alguns têm vivido uma vida miserável de todas as maneiras? Porque pensa miserável. Você não vai ter uma vida abençoada se os seus pensamentos são miseráveis. Não vai. Quando uma pessoa pensa em tudo aquilo que é ruim, que é contrário aos ensinamentos do Senhor, significa que ela não sofreu renovação. É por isso que não há transformação nenhuma na vida dela. Olha, minha gente, demore muito, para alguns mais, outros menos, mas enquanto não chega nessa compreensão, nesse entendimento, nessa visão, as coisas não evoluem. Às vezes evolui por um tempo, mas elas não permanecem, porque a mente foi preparada para pensar diferente. Então, por um tempo, a pessoa pensa 1 mês, 2 meses, 3 meses, diferente, mas ela não mantém essa mente preparada para pensar corretamente. Ela volta a pensar errado. É o que muita gente tem vivido. Por que alguns vão terminar no mesmo lugar que começaram? Saíram para ir para a terra prometida, entraram no deserto e vão morrer no deserto. Por que Israel tocou de roda 40 anos? Andou em círculos 40 anos. Certamente, quando eles passavam novamente pelo mesmo lugar, falavam, mas não é possível, eu estou passando por aqui de novo.
Mas eu passei, eu vi outro dia, eu acabei de passar por essa montanha, meu pai. Não é de ver que eu estou andando em ciclos. Eu ando e não chego a lugar nenhum. Eu trabalho, não conquisto o que eu quero. Eu luto nisso aqui, não chego lá, porque é tudo força humana colocada. Por que eles passavam sempre pelo mesmo lugar? Porque eles estavam sempre pensando do mesmo jeito e falando do mesmo jeito, reagindo do mesmo jeito, da mesma maneira. Viver é muito difícil. Se alguém estiver aí pensando, não, mas então é muito difícil, ok, viver é muito difícil. O fardo da vida é pesado. Então, partindo desse princípio, admita, deixa entrar, viver é pesado mesmo. Viver é difícil mesmo. Nossa, bicha, a senhora ensina a gente a ser tão otimista. Não estou te ensinando a não ser otimista, a ser realista agora. Que viver é difícil. Viver é muito difícil. E se você não aprender a viver, vai ficar mais difícil ainda. Então, seria bem inteligente que aprendesse a viver. Porque viver é difícil. E se você não aprender a viver, seus dias vão ficar mais pesados, mais fardosos. Mas agora eu estou com Jesus, vinde a mim, todos vós estáis cansados ou sobrecarregados, eu aliviarei naturalmente. Hoje nós levamos uma vida muito diferente do que nós vivíamos antes. Nós temos, mesmo quem trabalha para perder a paz, ainda tem o cuidado de Deus com ele. É ou não é? Trabalha para perder a paz, mas ainda tem o cuidado de Deus com ele. Deus nos ajuda. Se não fosse Deus, não teríamos chegado até aqui. Impossível. Nenhum de nós, a maioria de nós, muitos de nós já estariam morto ou em alguma outra situação, ou numa condição muito diferente do que está hoje. Às vezes as pessoas não veem o quanto elas caminharam. Elas reclamam dos resultados, mas se elas analisassem o quanto Deus já fez por elas, e em alguns casos não pode fazer mais por causa do próprio comportamento, e se elas analisassem como elas estavam antes, é que as pessoas esquecem do tempo da escravidão. O quanto elas estavam numa outra situação, e o quanto Deus já mudou, o quanto elas caminharam, glorificariam mais a Deus. Muitos caminharam muito. E se não fosse o Senhor Jesus, nunca teriam saído de onde estavam, na situação que estavam vivendo. Deus mudou muito. A condição é outra. Como eu sempre digo, às vezes você pode não estar onde deseja tanto, mas está bem longe do lugar que costumava rotineiramente estar. Mudou muito. Mas acontece que nessa caminhada tem que haver progressos. E alguns, ao invés de ter progresso, têm retrocessos. Passaram a pensar de uma maneira por um tempo, já voltaram a pensar tudo errado de novo, do mesmo jeito que pensavam antes, agir da mesma forma. Isso é muito fácil acontecer. Todos nós. Principalmente algo que é inerente à sua personalidade. Você pode ter retrocessos e derrotas muito grandes, se você não estiver atento ao que está acontecendo dentro de você. Então, ele estava falando sobre uma mudança e uma renovação que deveria acontecer continuamente. Porque senão a pessoa não desfruta daquilo que ela tem direito de, dado por Deus. Está aí, as promessas estão aí. Nós podemos vivê-las. Mas por que muita coisa emperra, fica ali parado, não vai? Porque muitos já retrocederam. E onde é que o retrocesso acontece? Na mente. Na mente. É muito fácil você voltar a pensar como antes. Você começa a conversar com uma pessoa. Tem gente que é extremamente influenciada por aquilo que não devia,
facilmente a cabeça dela muda. Às vezes eu converso, eu convivo com pessoas, e eu vou vendo quanto que a mente de algumas pessoas são influenciadas. Facilmente muda a cabeça. Muda. Engraçado que se mudasse com essa facilidade para agradar a Deus e para fazer o que é certo, não teria gente fracassada, pelo contrário, sempre em vitórias. Mas tem gente que está sempre retrocedendo, sendo influenciada pelo mundo, pelo padrão mundano, por mentalidades, por opiniões. Tem gente que vive para dar opinião. Tem sempre uma opinião sobre alguma coisa. E sabe o que eu penso? Que muitas vezes o Senhor está falando para alguns. Eu estou pedindo a sua opinião. Eu vejo que muitas vezes você está dizendo, escuta, eu não estou pedindo a sua opinião. Se você acha que seria melhor ou aquilo, faça isso. Tem sempre alguém para argumentar alguma coisa. Deus está direcionando para algo e a pessoa está sempre apresentando a opinião dela. Ah, Deus, eu acho que devia. Deus, eu não estou pedindo a sua opinião. Eu estou mandando você seguir nessa direção porque essa é a certa. É assim que vai funcionar. Deixa eu te mostrar um homem que nunca mudou. Atos 8. 9-25. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: desculpe, este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua magia durante muito tempo. No entanto, quando Filipe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais. Então, olha isso aqui, ó. Diga comigo, seguia Filipe por toda parte. Continue, observando. De novo, observando. Maravilhado. Os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Ok. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nenhum, nem direito algum neste ministério, porque o seu coração, diga comigo, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você, diga comigo, está cheio de amargura, diga agora, preso pelo pecado. Simão Pedro respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Muito bem, esse homem vivia uma vida de feitiçaria, enganando as pessoas, iludindo as pessoas. A Bíblia diz iludindo, mentindo para elas.
E aí chega Filipe, prega a palavra, e muitos creram, ele creu também. Creio sim nesse Jesus. Quis ser batizado, foi batizado, e aí passou a seguir Filipe. Filipe ia para cá, ele ia, Filipe ia para lá, ele ia. Filipe fazia isso, ele estava junto, tudo que acontecia, ele estava junto. Ele observava tudo e seguia o Filipe para todo lugar e observava tudo e ficava maravilhado. Quantas vezes seguindo as pregações de Filipe, ele ouviu a palavra? Muitas. Pedro não falou com ele como se ele fosse um bebê. Pedro falou com ele como alguém que sabia muito bem o que estava fazendo. Então, interiormente, lá no interior dele, ele não era mais um bebê. Ele sabia muito bem o que ele devia fazer, a verdade. Ele sabia bem. Ele passou muito tempo seguindo Filipe, ouvindo pregações várias. É o que acontece com muita gente. Não é falta de pregação, não é falta de palavra, não é falta de participar de cultos, não é falta de ver o poder de Deus, de ver sinais e maravilhas. Muitas pessoas já viram muitas vezes sinais, maravilhas. Desde curas a Deus dar livramentos, abrir portas, operar, virar o cativeiro, mudar, fazer a justiça de todas as maneiras. Tem gente que já viu o poder de Deus, cara a cara, experimentou na pele, no espírito, na vida. O Simão ouviu muitas vezes Filipe pregar, que ele seguia Filipe. Filipe ia pregar aqui, ele estava lá, Filipe ia pregar lá, ele estava lá. Então, ele já tinha ouvido pregações tantas sobre o que devia ser feito, mudanças e etc. Ele não teve condições, todas as condições para mudar a mentalidade dele? Sim, ele teve. Para renovar a mentalidade dele? Sim, ele teve. Para sofrer uma transformação? Sim, ele teve. Mas tem gente que não quer. Ele viu milagres, experimentou milagres, desfrutou deles, sim. Mas você vê que quando uma pessoa não quer mudar a mentalidade, ela pode morar na igreja. Não muda nada. A mentalidade continua a mesma. Quando uma pessoa não quer mudar a mentalidade dela, ela já viveu milagres, ela já experimentou o poder de Deus, mas a mente não muda. Não há renovação por nada. Ela continua pensando do mesmo jeito e, consequentemente, agindo e reagindo da mesma maneira. Quando ele viu Pedro impondo as mãos sobre as pessoas recebendo o batismo no Espírito Santo, os olhos dele brilharam. Porque ele ficou encantado em receber o Espírito Santo? Não, porque ele viu ali um meio de iludir mais as pessoas. Se eu iludia com o que eu tinha, com isso aqui eu vou iludir muito mais. Eu vou ganhar muito mais dinheiro, porque a Bíblia diz que ele ganhava dinheiro iludindo as pessoas. Então ele enxergou ali uma porta maior para ele ganhar dinheiro. Foi só isso que ele enxergou. Ou seja, ele era o mesmo Simão, só que com pessoas diferentes, falando de um Deus diferente, num lugar diferente, com um discurso diferente. Mas o Simão era o mesmo. A carcaça, o espírito, a mentalidade, o coração. Era o mesmo. Não havia mudado em nada. Ele mudou de lugar, o cenário mudou, o espírito não mudou. Que é o que acontece com muita gente. Muda o cenário, mas não muda o espírito. Muda o pregador, que no caso já era o Pedro, não era nem o Filipe. Mas não muda o espírito. Então, andar com o Filipe, ouvir as pregações do Filipe,
estar diante do Pedro, impondo as mãos e as pessoas recebendo o batismo no Espírito Santo. Não mudou nada dentro dele. Antes o pregador era Filipe, agora o pregador é Pedro. Tanto faz por onde vem a palavra hoje está sendo ministrada por mim. Ontem foi ministrada de cedo a de noite por tantos pregadores. Amanhã, outro dia pelo Anjo, outro dia pelo Pedroso, outro dia pelo fulano de tal, cicrano, beltrano. Mas se não muda aqui, você ouviu tantos pregadores, quantas pessoas que já ouviram tantos pregadores, falta de pregação e de pregador na vida, não é? É falta de conscientização e temor de Deus e a decisão de mudar. Por que não muda algumas pessoas? Porque o caráter nunca mudou. O caráter do Simão nunca mudou. Ele era um mentiroso, um sujeito que iludia as pessoas, uma pessoa que só via nas coisas a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Ele só entrava nas coisas para ganhar dinheiro. Ele só estava envolvido, só buscava a Deus para ganhar dinheiro. Só envolvia nas coisas para ganhar dinheiro. O negócio era dinheiro, era dinheiro. Quanto eu vou levar nessa? Quanto eu vou me faturar nessa aqui? Quanto eu vou tirar dessa aqui? Eu vou tirar nisso aqui. É só isso. Algumas pessoas só buscam a Deus pela motivação errada. Só pela motivação errada. Até hoje não teve um encontro com Deus. É para sair disso, é para sair daquilo, bispo, mas não é a ideia também, mas a prioridade é buscar a Deus, porque a consequência do priorizar a Deus e uma mudança aqui dentro, é a tua vida mudar aqui fora. Até porque, se fosse só vir à igreja e realizar rituais N, todos estariam bem-sucedidos. Quantos que pedem isso, pedem aquilo outro. E nunca atinge, por quê? Porque não mudou aqui. Não há uma mudança aqui. O pregador era Filipe, agora era Pedro. E mais, as pessoas se revelam. Nesse caso não foi o Pedro que revelou que ele era um mau caráter. Ele mesmo se revelou como um sujeito sem caráter. Quando ele ofereceu dinheiro para comprar o dom do Espírito Santo. Então são as pessoas, quando ela não muda, ela se revela, ela vai se revelando. Ela, através das atitudes dela, ela revela quem ela é. Ninguém precisa parar e dizer assim, você é isso. Ela mesma, com as atitudes dela, mostra que ela não mudou. Ele mostrou para todo mundo que estava ali, que ele nunca tinha mudado. O cenário mudou, o pregador mudou, as circunstâncias, as situações, o lugar, mas o Espírito não. Esse é o problema. Esse é o problema de tantos cristãos. Ele era católico, umbandista, kardecista, budista, agora ele é evangélico. Mas o caráter é o mesmo. Só mudou Deus, só mudou o cenário, só mudou o pregador. Só isso. Não muda. Não mudou aqui. Não houve transformação aqui. E esse é o grande problema. O Simão nunca mudou, nunca aconteceu uma renovação de mente. Ele continuava sendo o mesmo feiticeiro que mentia e iludia as pessoas. Ele não praticava aquelas feitiçarias mais. Mas o espírito, a essência dele era a mesma. Era a mesma. É a mesma. Nunca mudou lá dentro. E é isso que cada um tem que entender. E esse trabalhar de mudança de caráter é fundamental para você, para tudo. Para tudo. Porque a Bíblia diz, não eu. Se o Senhor não poupou os anjos, o Senhor não poupou os anjos? Poupou? Você sabia que o diabo já foi um anjo, um anjo de luz? Um ser celestial,
Se não poupou os anjos, a Bíblia diz, não vai poupar os homens. Ele deu o filho dele por nós. Deus. Para que todos nós pudéssemos viver a salvação, recebê-la. Mas alguns, é como Simão, creu no Senhor, batizou. E o que significa o batismo? Um novo nascimento, mas alguns nunca nasceram de novo. Porque continua a mesma, o mesmo coração, a essência mesma. Se tiver que mentir, mente mesmo. Se tiver que iludir, ilude mesmo. De enganar, engana mesmo. De guarda mágoa de um, está com raiva do outro. A arrogância continua em alta. Não admite os erros. Tem gente que vive à base de justificativas. Tem gente que eu, de verdade, sou muito positiva e franca em dizer que se eu for conversar com uma pessoa, ela começa a me arrumar justificativas, eu não tenho paciência nenhuma. Não tenho mesmo. Porque uma pessoa, quando ela justifica tudo, ela está dizendo, não quero mudar. Tudo tem uma justificativa. Ela não quer mudar. Ela não quer mudar, ela já mostra que ela não quer. Quando uma pessoa acata, ela para, ela te ouve e ela diz, não, tem razão, eu preciso mudar isso aqui. Mas quando ela vai te apresentando, não, mas eu não fiz isso por causa disso, não, porque isso aqui, porque aquilo. Ela tem respostas para tudo. Ela está dizendo, eu não quero mudar, eu sou assim. Ela quer que você te dê uma resposta diferente. Ela quer ouvir algo de você, mas que lá no fundo ela já sabe. Então, quer dizer, ela só está usando o seu tempo, ela quer desabafar, encher seu ouvido, mas não quer mudar. Ela não quer mudar. E se uma pessoa não tomar atitude diferente de mudança, ela renova a mente dela. Ela sofre uma transformação. Ela entende aquilo que precisa ser modificado através de atitudes práticas, constantes, contínuas. Ela é diligente. Se ela não age assim, não há o que fazer. Ninguém pode mudar ninguém. Às vezes eu vejo muita conversa e pouco resultado. Pouco resultado. Você vê que quando uma pessoa quer mudar, aqui eu poderia apresentar o caso do etíope, que recebeu orientação uma vez do Filipe, mas ele tinha sede, se batizou e a Bíblia diz que ele saiu, ele foi embora transformado e a vida dele foi transformada. A Bíblia não diz que ele... Você vê que quando uma pessoa quer mudar é diferente. Se você descer aqui, eu não preparei isso aqui para hoje, deixa para outra ocasião. Mas logo na passagem abaixo tem a história do etíope. Ele trabalhava diretamente com uma rainha. Com a rainha, cuidava do tesouro dessa rainha. Acho que de Candace, a rainha Candace. E ele tinha sede de Deus. E o Senhor preparou que o Filipe fosse até ele, ensinasse, ele falou, eu quero batizar, o que me impede? Para aqui nesse rio, batizou lá, e foi embora transformado. O Simão conviveu com o Filipe. No caso do etíope, ele ficou algumas horas, não sei quanto, mas não foi, no máximo algumas horas, não deu um dia. No caso do Simão, houve convivência. Para você ver que quando uma pessoa quer mudar, a palavra entra, impacta, e ela decide, acabou, eu sou uma nova criatura agora. Não, até ontem eu fazia, até agora mesmo, eu agia assim, mas eu entendi, eu não vou continuar nessa direção. Porque o problema não é você ter errado, ou até chegou aqui, quem não chegou? Cheio de coisas que precisavam ser tiradas e limpas. Todos nós. Então, essa não é a questão. A questão é que alguns, a palavra entra e diz, pronto, ponto final, fim, mudei, não vou mais ser assim. Eu terei que mudar em outras áreas e tudo que Deus for me mostrando, eu quero mudança. Eu vou me comprometer.
Outros não. Outros convivem com Filipe, convivem com o pregador, moram quase, caminham na mesma, naquela direção de coisas novas, mas nada de novo acontece. Porque por onde o Filipe passava, ele levava boas novas de salvação. Mas aqui dentro não mudou. Do Simão. Ele ouvia Filipe pregar, mas o coração não mudava. Quando Pedro falou, pereça você com seu dinheiro, ele disse, o seu coração está cheio de maldade. Está cheio de amargura. Você não mudou, o seu coração não é reto. O seu coração não é reto, está preso no pecado. E esse sujeito estava lá há tanto tempo, vendo maravilhas, sinais e milagres, mas o coração ainda era um coração cheio de maldade. Maldade, às vezes as pessoas falam maldade, elas não entendem o que é maldade. Maldade é o pecado. É a capacidade de você fazer tudo aquilo que é inerente ao pecado, que é errado, errado. Tudo que volta para a injustiça, para aquilo que não é verdade, para aquilo que é engano, para aquilo que é contrário à palavra. Seu coração não é reto, ele não era reto. Ele disse, o seu coração está preso pelo pecado. Você está preso pelo pecado. Quer dizer, ele ainda estava preso pelo pecado. Havia um domínio do pecado. O mal é que controlava a vida dele. Aí a pessoa vai dizer, então eu vou fazer o trabalho de libertação, porque você pode fazer, mas o problema não é, se você venha, seja o anjo, seja eu, seja quem for, vai orar na sua cabeça até cair os seus cabelos. Você não mudou aqui? Fica careca, filho, de tanto, seja liberto, sai, capeta, sai, em nome de Jesus, sai agora, sai em nome de Jesus. Pronto, está derrubando o cabelo já. Não mudou. Se não mudar aqui, quantos trabalhos de libertação? Agora eu conheci um pregador que vai mudar a minha vida. Ninguém vai mudar a sua vida. Se você não renovar a sua mente, não haverá transformação. Se você não mudar a sua maneira de pensar, a sua linha de pensamento, de raciocínio, de conduzir, a forma que você conduz a sua mente através dos seus pensamentos, mostra que espírito está em você. Você tem que se agarrar com Deus cada vez mais com sinceridade. Quanto mais cheio do Espírito e permanecer cheio do Espírito, porque não basta ser cheio do Espírito. Está cheio de gente que foi na cruzada, no congresso, em tal caso. Nossa, eu fui cheio do Espírito. No outro dia, é o mesmo carnal. Isso eu estou cansada de conhecer, de ver. O sujeito que foi no trabalho tal, e chorou, desidratou, e diz que recebeu isso, e viu aquilo, e tiver visão disso, e caiu daqui, fez dali, fez não sei o quê. No outro dia sai. É o mesmo carnal. O mesmo carnal. O espírito não mudou. Por isso que eu acredito no cristianismo dia a dia, com mudanças diárias, transformações, através da palavra, da oração, do jejum, e de uma rotina de escolhas corretas, de atitudes corretas, de uma posição correta. É nisso que eu acredito. Porque eu não encontro na Bíblia outra coisa. Para mim tem um monte de coisa que é iludir, é enganar, é estagnação. E em alguns casos, se fosse só estagnação, ainda estava no lucro, mas outros é retrocesso mesmo. É retrocesso. Se não há renovação mental, não há transformação de vida. Se você pensa da mesma maneira que pensava antes, você nunca, significa que você está preso. Ainda há um aprisionamento. Não houve
uma libertação. E essa libertação não vai acontecer só podemos orar, oramos. O problema de alguns não é mais oração. Não é mais oração e unção. Se for contar a quantidade de vezes que ele já foi ungido, ele está, assim, besuntado, tem óleo para muito tempo. O problema não é unção mais, não é impulsão de mãos, é conscientização que precisa haver mudança, temor, uma outra posição na vida. Não é mais sentar, eu preciso de uma clínica, eu preciso de um atendimento, eu preciso disso aqui. Ok, vamos sentar aqui, meu filho. Me diga, qual o seu problema, meu filho? Qual é o seu problema? O que está pegando, meu filho? Qual é a ideia? Quantas vezes já foi dito isso? Qual é o seu problema? É porque eu não consigo isso. Não estou falando de uma pessoa, não, isso, por favor, não, se você, não, mas eu não posso pedir ajuda, não é nada disso, e nós somos inteligentes para saber, eu não posso pedir oração, deve pedir oração, ajuda, etc. Estou dizendo que alguns já passaram por isso, muitas vezes, e absolutamente nenhum resultado veio. Então, não é falta de atendimento, não é falta de oração, não é falta de unção, não é falta disso e daquilo. É falta de querer mudar. E quando uma pessoa não quer se livrar daquelas coisas velhas que estão dentro dela, ninguém pode fazer nada. Deus não pode fazer nada por ela, porque ela não quer. Deus, eis que coloco diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe, pois. Tem gente que não escolhe o bem, não escolhe a vida, não escolhe a bênção, não escolhe. Eu já li aqui muitas vezes o que diz a Bíblia. Muitos dizem, é difícil demais, está escrito na Bíblia, o que eu te peço para fazer não é difícil demais. Nem está além do seu alcance, você pode fazer. Se você decidir dominar a sua carne, controlar o seu espírito, você vai fazer. Mudar isso tudo, você vai fazer. Definitivamente. Eu quero ler Eclesiastes 9, venha cá por gentileza. 13 a 18. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes, um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade havia um homem pobre, mas sábio. E com a sua sabedoria ele salvou a cidade. Com a sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, olha o que Salomão está dizendo, embora a sabedoria seja melhor do que a força, diga escolhas corretas. Atitudes certas. Embora atitudes certas, atitudes corretas, sabedoria, boas escolhas na vida, sejam melhores que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas, com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Mais do que um só pecador destrói muita coisa boa. Uma só pessoa, numa casa, fazendo só escolhas erradas, se a outra parte não tiver muita força, pode desestabilizar tudo. Fazer um monte de coisa errada aqui, destruir com muita coisa. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção. Quando você é direcionado a fazer escolhas corretas, quando você recebe palavras de sabedoria, boa condução para a sua vida, você deve abraçar essa sabedoria, essas palavras, essa direção de tomar direção certa, fazer escolhas corretas.
Alguns só ouvem os gritos que dominam sobre tolos. Por que ele ouve? Porque ele é tolo também. Quem é que está gritando é o tolo. Às vezes tem uma multidão, mas é de tolo. Ouvindo um tolo gritando para tolos. Mas a sabedoria desprezada, palavras sábias, expressões, colocações para que conduzem a um caminho de vitórias, são desprezadas. O homem foi desprezado, por quê? Porque ele era pobre. Ele era sábio, mas era pobre. Só que foi ele que livrou uma cidade inteira de um rei com dispositivos de guerra. Foi ele. Então o que muda a vida de uma pessoa? São os dispositivos de guerra? É a quantidade de dinheiro que ela tem? Não, é a capacidade de fazer boas escolhas na vida. Mas isso as pessoas esquecem. As pessoas só têm olhos para quem tem a força e muitos dispositivos de guerra, e tem o dinheiro, ou tem isso e tem aquilo. Mas não há sabedoria naquilo. As pessoas não param para prestar atenção no sábio, no velho sábio. Ele era pobre, mas era sábio. Que é o que não entra na cabeça de muitos. Quando Salomão ilustra, contando essa história, ele está deixando bem claro que as pessoas valorizam muitas coisas e não o que elas deveriam valorizar. Elas não dão importância àquilo que elas deveriam dar. Elas se importam com muitas coisas, elas julgam que o problema delas é que se elas ganhassem tal quantidade de dinheiro, se elas comprassem aquilo, ou que se elas tivessem aquilo, ou aquilo outro, ou tivesse amizade com não sei quem, ou que se tivesse aquele poder, ou se tivesse não sei o que, é que a vida dela ia mudar. Não, se tivesse escolhas corretas, a sua vida mudaria, e tudo isso você poderia ter também. Sabedoria significa escolhas corretas, mas muitos desprezam as escolhas corretas. Querem muita coisa, se desdobram para muitas coisas, mas não para fazer escolhas corretas. Eu vejo gente buscando muita coisa, mas o que está aqui? A sabedoria é melhor do que arma de guerra. Embora a sabedoria seja melhor do que a força, escolhas corretas é mais do que qualquer outra coisa. Você pode estar morrendo, botando força numa coisa. Só força, só força, só força. Força por força. Não tem Deus, não tem atitude certa naquilo. Você chega a ficar exausto e aquilo não anda. Quando você faz as escolhas certas, com o Senhor na frente, muitas vezes acontece o que diz no Salmo 127. Aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Em vão trabalham aqueles que o Senhor não é o edificador. Se o Senhor não edificar, em vão as pessoas trabalham, fazem um monte, elas estão fazendo um monte de coisas e não estão chegando a lugar nenhum. Porque não tem a bênção de Deus, porque não há decisões certas ali, escolhas corretas ali. Há uma inversão das coisas. Quem livrou aquela cidade foi o pobre sábio, foi o homem, ele era pobre, mas ele era sábio. Foi com sabedoria, certamente com argumentos e atitudes corretas, que ele conseguiu livrar aquela cidade daquele rei que era tão forte. A gente não se livra de coisas impossíveis se nós não tomarmos atitudes certas na nossa vida. Em Deus. Em nenhum momento não falo que atitude humana por humana. Eu estou falando para um povo que conhece ao Senhor Jesus. Então, as nossas decisões, a nossa mudança de vida, ela acontece dentro daquilo que nós somos dirigidos, dentro da palavra de Deus. E quando você faz, funciona.
Então, está faltando sabedoria na vida de muita gente. Muitos desprezam a sabedoria. São as escolhas corretas. Atitudes certas na vida, em Deus. Onde eu devo... eu já fui ensinado por Deus que eu não devo botar meu pé aqui, não vou botar. Que eu não devo ir para aquela direção, então não vou. Que isso que eu falo não está correto. Eu fui ensinado que esses pensamentos, eu estou tendo pensamentos, eu não sei o que você está pensando. Cada um de nós sabemos. Mas a mente é muito perigosa. Se você não estiver atento ao que está passando pela tua cabeça, lembre-se que você vai seguir a sua mente. Você vai. Você deve ter tido muitos pensamentos hoje. Talvez o pensamento até não vira reunião. Mas você não cedeu a esse pensamento, você os combateu. E você está aqui. Se você tivesse seguido o seu pensamento, você estava em casa, eu não sei aonde. Mas você, certamente, se passou pela tua cabeça a falta de vontade, não vai, você está cansado, isso e aquilo. Você pensou diferente. Não, eu vou priorizar Deus, depois eu vou para casa. Então, o seu corpo seguiu a sua mente. E assim por diante. Eu sempre digo às pessoas, quando elas dizem, gente, eu só estou pensando. Eu digo, mas esse é o problema. Esse é o grande problema. O pensamento não fica só por um pensamento. Ele te conduz. E as pessoas desprezam. É orientado. Mas muitas não deixam entrar. E é fazendo as escolhas certas, é colocando o limite onde tem que ser colocado, um ponto final onde precisa ser colocado, em atitudes e direção, sei lá, e assim por diante que você vai construindo uma vida abençoada. No nome de Jesus. Por gentileza, que se coloque em pé e a mão no seu coração. Lembre-se que nenhuma pessoa vai viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Se não houver uma renovação mental. Isso significa, a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não há transformação se não há entendimento. Renovado. Não há. Nós falávamos disso na segunda-feira, prepara a sua mente para uma vida nova. Se você continua pensando da mesma maneira que você pensava antes, você não vai construir nada de bom na sua vida. Se a palavra de vitória vem e você diz, não consigo, não dá. Não é para mim. Eu não preciso disso. Não consigo. Você está pensando errado. Já devia ter preparado a sua mente para pensar como a Bíblia está te orientando. Você eu sou capaz. Em Deus eu posso. Você veio para o Senhor, ainda continua mantendo pensamentos sacanas, promíscuos, sujos. Essa linha de pensamento está errada. Você precisa mudar, preparar a sua mente. Brigar contra isso, fugir disso. Por que tem gente que nunca permanece em lugar nenhum, não dá continuidade? Porque não dá continuidade a nada. Aprendeu, carrega a mesma linha de pensamento. Entra num lugar, entra no outro, sai. A carteira de trabalho já foi assinada não sei quantas vezes. Já passou por N relacionamentos. Já passou por tantos empregos. Já começou N cursos, não terminou nenhum. Por quê? Porque até hoje pensa do mesmo jeito. Vem na cabeça, acho que eu vou parar, acho que eu não quero isso. Acho que eu não vou aguentar esse meu chefe chato, não. Eu acho que eu não consigo isso, não vou dar conta disso. Não dá para eu viver sem isso aqui, e assim vai. Porque continua pensando do mesmo jeito. Aí vem, bispo, é que não é fácil. Não.
o que é pior? Você continuar vivendo uma vida derrotada ou você botar força para mudar esses pensamentos, esse comportamento, esse espírito e se converter de verdade a Jesus? Lembre-se do que eu falei outro dia, tem gente que vai terminar onde começou. Se você encontrar com a pessoa daqui 30 anos, ela vai ser a mesma pessoa, no mesmo lugar, com a mesma mentalidade, porque não mudou. Tem gente que vai terminar onde começou, porque nunca decidiu colocar força para mudar. Tem gente que vai, anda um pouco na direção certa, ó, voltando para a sujeira, ó, voltando para a promiscuidade, ó, voltando para a imundícia, ó, voltando para o pecado, ó, voltando para as velhas atitudes, para as suas mentiras, para os seus negócios errados, para a sua estupidez em fazer escolhas erradas uma atrás da outra. Minha gente, às vezes a palavra vem e fala, oh meu Deus, essa palavra é dura, mas escuta. Você não tem que recebê-la como condenação, mas por convicção. Tem que entrar no teu espírito com convicção. É isso, é isso. É isso. Chega, tem que haver um corte daquele discurso velho. Ai, porque o diabo, ele lutou comigo. Ai, porque eu não sei o que acontece comigo. Ai, a hora que eu vejo, eu já fiz. Ai, eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é que você precisa crescer. Ai, eu preciso que Deus faça isso. Não, Deus, você precisa crescer primeiro. Algumas pessoas, Deus não pode dar o que elas querem porque elas não cresceram. Você precisa crescer. Deus não pode prosperar um bando de bebês, de criancinhas imaturas, que jogam a culpa em alguém ou justificam tudo e se escondem atrás de tudo. Precisa crescer. Às vezes nós queremos algo de Deus e Deus está dizendo para nós, você precisa crescer. É disso que você precisa. Ao invés de me pedir tantas coisas, comece a pedir isso. Senhor, me ajude a crescer. Porque se eu crescer, o Senhor vai poder colocar coisas maiores nas minhas mãos. Às vezes eu uso para as pessoas que estão trabalhando perto de mim a expressão: escuta, vamos amadurecer. Deus não pode colocar coisas maiores nas nossas mãos. Seria como a Ana Vitória chegar para mim e dizer: bispa, por favor, deixa eu dirigir o seu carro, deixa, bispa, e fazer uma birra. E eu ia dizer: não, Ana Vitória, quando você te fizer 18 anos, pode ser. Ana Vitória deve ter 4 ou 5 anos. E ela pode vir com as suas mãozinhas e pedir: deixa, bispa. Não, você não tem idade para isso. Você é uma criança. Então algumas pessoas, elas querem coisas de adulto, mas elas agem como bebês. Como pessoas imaturas. São imaturas no casamento, são imaturas no trabalho, são imaturas na vida. Nenhum relacionamento vai permanecer. Se você for imaturo, alguém tem que ser maduro no relacionamento. E principalmente a maturidade de fazer a vontade de Deus. Maduro no trabalho, maduro na vida. Maduro. Atitudes maduras. De gente madura, de adulto. Ore ao Espírito Santo. Porque muitas coisas não estão funcionando, não é porque Deus não quer. É porque há imaturidade na vida espiritual, consequentemente na vida profissional, consequentemente na vida conjugal, na vida em geral. Tem gente que é imatura em tudo. A forma de reagir é sempre como uma criança birrenta, que
está fazendo arte escondido e tenta esconder a arte que fez. Anos de igreja, se uma pessoa não quiser amadurecer, ela pode ter anos e etc. Enfim. Tem que haver renovação mental. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas. Ore ao Senhor por maturidade. Ore ao Senhor por crescimento. Senhor, eu quero um espírito de temor. Eu quero, meu Deus, um espírito de temor. Eu quero ter um temor reverencial. Eu quero um coração transformado. Eu quero agir com maturidade. Eu quero, Senhor. Eu sei que o Senhor fala comigo porque quer me ajudar a crescer. Eu sei que o Senhor quer que eu cresça. Eu sei que o Senhor me quer maduro. Eu entendo que o Senhor tem falado comigo porque o Senhor não quer que eu pereça. Eu entendo que o Senhor me quer grande espiritualmente, crescendo e prosperando na fé. Eu entendo isso. E eu, ao ouvir esta palavra, eu deixo entrar esse entendimento no meu coração. Eu quero renovação no meu entendimento. Eu entendo que eu preciso de renovação. Eu preciso de renovação. Me ajuda a renovar a minha mente, Jesus. Me ajuda a renovar a minha mente. Me ajuda a renovar a minha mente. Me ajuda a renovar a minha mente. Ore ao Espírito Santo com toda a força da minha vida. Diga, ore ao Espírito Santo e diga, com toda a força da minha vida eu te peço, Senhor, me ajuda a renovar o meu entendimento. Eu quero renovar o meu entendimento, eu quero prosperar na fé. Eu não quero terminar onde eu comecei. Em nome de Jesus, você precisa brigar contra isso. Você precisa brigar. Esse meu temperamento ruim não vai me manter nesse lugar de derrota. Esse meu jeito de ser, esses maus hábitos, esse caráter deformado não vai me derrotar. Eu decido mudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço que você ore a Deus com força. Que você peça ajuda a Deus, que você se conscientize. Que você peça a Deus com toda a força da tua vida. Senhor, se esse meu coração não presta, troca por um novo. Está escrito que o Senhor troca corações. E eu quero orar ao Senhor, troca o meu. O meu não tem jeito, eu quero o meu trocado. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu não quero ser o mesmo, a mesma pessoa. Senão eu vou ser derrotado. Eu vou acabar parando no inferno. Eu terei uma vida infeliz, miserável. Eu não quero mais continuar levando uma vida assim. Me ajuda, Jesus. Muitos têm levado uma vida miserável porque têm pensamentos miseráveis, um coração miserável, miserável de Deus, miserável de Deus, e consequentemente a vida é miserável. É miserável na vida sentimental, é miserável espiritualmente, é miserável, consequentemente é miserável na vida sentimental, familiar, profissional. Quantas pessoas que estão miseráveis, vivendo uma vida miserável, e isso tem a ver com a sua condição espiritual. É porque a mente é miserável, o coração. E você pode viver uma vida abençoada. Eu não estou dizendo de facilidades, porque como disse no início dessa reunião, viver é difícil. Não haverá nenhuma facilidade.
Mas você pode fazer escolhas corretas. Você pode decidir fazer como Deus te orienta e construir uma vida vitoriosa. E Deus te guardará, e Deus te conduzirá, e tudo vai fluir, e você terá dias de vitórias, e um fim de vitórias. Não terminará onde começou. Porque a ideia é que o final das coisas seja melhor do que o início. Que você termine melhor do que quando você começou. Isso é bíblico. Mas muitos passou da hora de pegar o que Paulo dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão adiante de mim. Eu não vou ser mais a mesma pessoa, não vou mais me envolver com aquilo que passou. Eu não vou mais, eu vou avançar para coisas novas. Eu tomo posse de renovação. A Bíblia diz, e eu li na segunda-feira, você não vai renovar, não vai viver em novidade de vida, se não houver uma renovação no seu modo de pensar. O seu modo de pensar precisa mudar. Prepare a sua mente para o sucesso. Programe a sua vida, a sua mente para uma vida nova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agradeça a Deus porque Deus fala com você. Agradeça por Deus te ajudar tanto e lutar tanto para fazer as coisas certas entrarem na sua cabeça. Agradeça a Deus por Deus insistir tanto para te elevar a um outro nível, te levar a ser e agir como uma pessoa excelente e a ter uma vida excelente. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nós oramos ao Senhor por mudanças. Eu oro ao Senhor, Espírito Santo. Eu oro ao Senhor agora. Venha, Senhor, e desça sobre cada um. E que aconteça uma renovação. Uma renovação mental. Está escrito que não há transformação se não houver renovação mental. Tem que haver renovação mental. Que essa pessoa, cada um que aqui está, abrace a sabedoria. Porque ela é mais do que a força. Ela é mais do que armas de guerras. Ela é mais do que alguém que grita sobre tolos. Ela é mais, ela é mais, ela é mais. Ela é mais. Que essa pessoa abrace a sabedoria. Que é a capacidade de fazer escolhas corretas para a vida. Vem, Espírito Santo, desce sobre cada um. Nós sabemos, meu Pai, que não basta ser cheio do Espírito Santo hoje e amanhã um carnal. Nós precisamos permanecer cheios do Teu Espírito. Permanecer, não basta ser cheio, precisamos permanecer cheios do Espírito. Cheios do Espírito, cheios do Espírito. Enche essa pessoa do Teu Espírito, Senhor. Enche, meu Pai. Que ela a partir de hoje decida tomar a direção certa, se posicionar. Não por um tempo, como talvez ela até fez. Por um tempo ela mudou, mas depois voltou a ser a mesma pessoa. Por um tempo ela melhorou, mas voltou a ser a mesma pessoa. O Senhor está ensinando ela a uma mudança contínua, permanente, caminhar na direção certa. Eu oro ao Senhor por isso, Senhor. Talvez o Senhor tenha lutado tanto com essa pessoa. Talvez alguém da família dela já tenha lutado tanto com ela. Para ela fazer o que é certo, tomar a direção certa, fazer as escolhas certas. Oh, Jesus. Se ela está aqui porque ela crê, então que ela aproveite. Que o Senhor a ajude nisso, e que ela receba o entendimento, e que ela coloque em prática, que ela coloque força nessa mudança, que ela não pare no meio do caminho nunca, que ela não dê como o bastante ou o suficiente, ela pode ir além. Cobre a todos com Teu sangue. Faz uma grande obra, Espírito Santo. Jesus, nós precisamos tanto do Senhor.
caminhada com o Senhor essa caminhada deve ser de crescimento contínuo. Devemos agir de forma diligente. Devemos nos empenhar. Eu oro, Senhor querido. Todos nós precisamos de avanços. Todos nós podemos mudar e melhorar muito a nossa vida através de um comprometimento firme, de nos mantermos sempre firmes na posição e direção certa. E não aceitar que recaídas nos mantenham na derrota, mas que diligentemente sigamos. O diligente tende à abundância, está escrito. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado, à pobreza, à miséria. Muitos, por serem inconstantes, vivem uma vida exatamente como está escrito, miserável em tantas áreas. Que cada um que aqui está decida que aquilo que precisa ser trabalhado no temperamento, no comportamento, aquilo que tem saído da boca, as reações, os sentimentos que estão sendo gerados no coração, que sejam combatidos, que são contrários à tua palavra. Esses pensamentos errados que têm dominado, que têm mantido tantos presos no pecado. Quantos que estão presos ao pecado, porque até hoje não renovou a mente. Continuam como Simão. Tudo mudou, menos ele que mudou. Às vezes tantas coisas mudam ao redor da pessoa e nela mesma não muda nada. Mas eu oro para que essa mensagem cause um grande impacto e que transforme completamente cada um. Que possamos viver dias diferentes, através de uma postura e um comportamento diferente no Senhor. Eu agradeço ao Senhor por estarmos aqui, pela oportunidade de te buscar, de te invocar, de te conhecer e de crescer. Eu te amo e sei que o Senhor está o tempo todo nos ajudando a vencer nesta terra e a terminarmos bem melhores do que quando começamos. E é isso que eu quero. Eu quero ter um fim maravilhoso e oro para que todo o teu povo que tem cruzado pelo meu caminho tenha um fim maravilhoso, muito melhor do que quando começaram. Que jamais venham terminar onde começaram. Eu abençoo a todos com prosperidade e avanço no Senhor, prosperidade espiritual, porque dela todo o resto se achega, chega até nós. Obrigada por tudo, Deus. Obrigada por hoje, obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.